Vamos conversar um pouco. Se você tiver dúvidas a respeito do assunto, por favor, pode se comunicar conosco, né? Pode bater um papinho, que a gente está aqui para isso, né? Uma live, então espero que estejamos todos vivos. Aqui aproveitando esse momento de comemoração ainda dos florais de Bach. Vocês veem que interessante. O Dr. Bach nasceu no dia 24 de setembro, né? E era libriano. E a gente está em outubro, um mês do signo de Libra. E também é um mês de aniversário do Instituto Avon, né? No final do mês a gente comemora os 31 anos. Então parece que está tudo dentro do aspecto dessa vibe, né? Mais interessante sobre terapias naturais, especificamente sobre os florais de Bach. Então resolvi fazer várias lives, né? A gente vai fazer 5 lives, ou 5 ou 6, 6, né? 5 lives falando sobre a terapia floral, o que é ser terapeuta, porque sempre a gente pega umas perguntinhas, o pessoal manda às vezes no comentário do vídeo, às vezes manda no WhatsApp, pergunta, mas como é que precisa ser? Tem que ser psicólogo para ser terapeuta floral? Né? Tem que ser médico? Não tem. Pode, mas não é obrigatório. Você pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. A profissão de terapeuta. Como é que é essa profissão de terapeuta? O que é ser terapeuta? Né? E dentro desse ser terapeuta, a gente chegar no terapeuta floral, que acho que é o que é mais interessante para o nosso objetivo aqui hoje, tá? Então, o que é ser terapeuta? Terapeuta, a palavra terapeuta vem do grego, né? Uma palavra que vem lá do grego, e essa palavra quer dizer o serviço, aquele que cuida, aquele que toma conta, né? Então, e é uma palavra que tem uma raiz tão antiga na Grécia, que ela remete não só a cuidar, a servir, mas também a uma palavra que significa alma, respirar e alma. Olha que interessante, né? E depois a gente vai ver, por exemplo, o Philon, que é um filósofo judeu da Grécia Antiga, que ele dizia o seguinte, ele falava, olha, o terapeuta, ele tem um trabalho que é mais importante do que o trabalho do médico, ou pelo menos diferente do trabalho do médico. Ele falava o seguinte, ele falava, enquanto o médico se preocupa e cuida do corpo físico das pessoas, o terapeuta cuida das angústias, o terapeuta cuida das emoções, o terapeuta cuida da alma, o terapeuta cuida do ser como um ser completo, não apenas cabeça, tronco e membro. Então, já desde a antiguidade, que já se tinha esse conceito da importância do terapeuta. É muito importante que as pessoas tenham acesso a esse conceito do que é ser terapeuta. Porque na prática, o que a gente vê com o Philon, né, com o conceito que se tem dos terapeutas desde a antiga Grécia, é que a responsabilidade do terapeuta é um negócio enorme, né? A responsabilidade é muito grande mesmo. Não é só dar um remedinho qualquer, né, que vai resolver rapidamente o problema, não é só consertar um dedo quebrado. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, mas o terapeuta, ele, por definição, ele vai mais fundo. O terapeuta, por definição, a responsabilidade dele é maior, porque ele tem que não só tratar aquelas coisas que estão evidentes, né? Se chegou alguém com um machucado, você vê o que é tal, né? Mas aquilo que não é evidente, aquilo que às vezes nem mesmo a pessoa sabe, mas está fazendo ela sofrer. Então cabe ao terapeuta não só ajudar a pessoa a superar o sofrimento, como ajudar a pessoa a entender o seu sofrimento, a descobrir a causa do seu sofrimento. E quando eu falo sofrimento, dentro da visão das terapias naturais, das terapias vibracionais, holísticas, complementares, integrativas, tem um monte de nome, né, para falar a mesma coisa, dentro desse conceito, você está tratando um ser complexo, que não é só o corpo físico. É um ser que você tem que entendê-lo também no seu aspecto energético, também no seu aspecto emocional, também no seu aspecto mental e também no seu aspecto espiritual. E a causa de uma doença física, na visão das terapias naturais, está muitas vezes não no corpo físico, mas nos pensamentos, ou nas emoções, ou nos dois, ou no aspecto energético da vida da pessoa. Isso não é sempre visível a olho nu.
Isso você precisa ter um tipo de contato, um tipo de integração, de conexão com o seu cliente, que não pode acontecer tão rapidamente quanto se faz com relação ao corpo físico, né? Se o cara chegou com o dedo quebrado lá, o médico olha e fala, está quebrado, pronto, vai consertar, acabou. Está resolvido o problema ali. Mas no caso da terapia, não. No caso da terapia, a gente tem que tentar ajudar a pessoa a aprofundar a sua compreensão sobre as causas do seu sofrimento. Que pode ser só uma angústia, mas pode ser uma somatização, pode ser uma doença física que já esteja se manifestando, mostrando que essa coisa está tão intensa, o pensamento tão distorcido da saúde, as emoções tão distorcidas da serenidade, da alegria, do prazer, que a pessoa acaba criando no corpo físico uma projeção daquilo que não está acontecendo de bom dentro dos aspectos sutis dela. E o terapeuta tem que ter essa sensibilidade e, além dessa sensibilidade, ele tem que ter esse conhecimento. Então, o conhecimento que o terapeuta precisa ter sobre o ser humano é muito amplo, é muito completo. Não basta ele conhecer a anatomia e a fisiologia do corpo físico. Ele tem que conhecer também a anatomia, a fisiologia dos corpos sutis. Como é que funcionam esses corpos sutis? Como é que acontecem as emoções? De que maneira elas estão interagindo com o resto do ser? De que maneira os pensamentos estão reagindo e interagindo com o resto do ser? Então, isso realmente não é uma coisa que é tão óbvia. É uma coisa que a pessoa tem que se preparar para conseguir aprender e entender isso, para poder ajudar as outras pessoas. Então, como dizia o Philon, que o terapeuta é aquele que serve, o Dr. Bach também, na sua filosofia, a palavra que mais aparece é servir. As duas palavras que mais aparecem, servir e amor, são palavras importantíssimas e conceitos importantes e, mais do que isso, práticas importantes para ser um bom terapeuta, para conseguir fazer uma terapia que seja realmente eficaz para ajudar uma pessoa. Né? Então, ser terapeuta, o que é ser terapeuta? Então, olha, hoje em dia, dentro das técnicas naturais, das técnicas integrativas, tem uma infinidade de terapias, tem um monte, né? E cada hora surge mais coisa, e ótimo que tem, é legal. Então, as pessoas estão cada vez mais prestando atenção que existem aspectos da vida delas que não é apenas material, que realmente tem outras coisas importantes na vida delas. E essas terapias tentam atender a esse aspecto do ser humano, atender o ser humano no que a gente chama de uma coisa holística, né? Porque o holismo ficou meio fora de moda, né? Falar holístico, mas o conceito é fundamental. O conceito de holismo é o todo. Holismo é o todo. Então, é entender as coisas não de maneira compartilhada apenas, né? De maneira especializada. Eu vou ver só um pedacinho e a partir daí eu tomo uma decisão, que é o que acontece com a nossa ciência. A gente especializa, pega um pedacinho, aplica ali o modelo científico e tenta entender a partir daquele pedacinho, a gente extrapola para tentar entender o mais perto do todo que a gente possa conseguir. Né? Na questão do holismo, não, você, ao contrário, você vai entender o todo. Como é que essa pessoa funciona, o que ela é, afinal de contas. Né? A partir do momento que você entende o que você é de verdade, você vai poder entender no outro. Então é muito importante que o terapeuta se trabalhe também para se compreender, para se entender, não só como um ser físico encarnado, mas como um ser cósmico, como um ser holístico, como um ser que tem aspectos sutis e não apenas o corpo físico. Porque se o terapeuta não tiver essa vivência nele mesmo, dificilmente ele vai conseguir perceber isso no outro, no cliente. Né? Que se ele já tem crenças que o impedem de enxergar que o outro tem emoções, tem pensamentos que são tão ou mais importantes do que o corpo, realmente fica difícil ele conseguir entender a prática de uma terapia natural. Por isso que a gente vê muita gente aplicando, no caso, por exemplo, os florais, de uma maneira completamente equivocada, como se fosse um remédio alopático, como se fosse um analgésico, como se fosse um calmante. E o floral não é isso. Né? Realmente é outra coisa. O floral está ajudando a gente a aprofundar a nossa consciência sobre esses aspectos sutis, sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto energético, sobre o aspecto mental e espiritual. Então, se o terapeuta não tem essa percepção,
realmente ele vai estar usando muito menos do que ele poderia fazer pela pessoa. E, ó, gente, se está muito estranha a conversa, se tem dúvidas, por favor, pode perguntar que eu vou ver se eu posso responder. Tá? Vamos tentar transformar isso no aqui. Eu se deixar eu falando, eu dou aula o tempo todo sem parar, né? Mas tudo bem. Então, o que é mais importante, então, no ser terapeuta? É ter consciência sobre isso, sobre a importância do terapeuta. Porque algumas pessoas, até pela nossa cultura, é natural isso, né? Como não existe uma formação ainda, uma profissão regulamentada, né? A profissão de terapeuta não é regulamentada. E agora? Então não pode exercer? Pode exercer. Ela é legal. Ela é legal, ela é permitida, mas ela não é regulamentada. Pra vocês terem uma ideia, tem cerca de menos de 70 profissões que são regulamentadas no Brasil. Bem pouquinho. Então, engenheiro é regulamentado, advogado é regulamentado. As profissões têm conselhos, são profissões regulamentadas. O que não quer dizer que as outras estejam impedidas de existir. Até porque a regulamentação depende de lei. Então, o Congresso tem que votar uma lei. Então, isso leva anos, né? Eu estou acompanhando há quase 20 anos a regulamentação da profissão de terapeuta, né? que até hoje não aconteceu. Né? Então, a gente vai a Brasília, fala com os deputados, fala com o senador, mas até hoje ainda isso não aconteceu. Mas a profissão é reconhecida, sim. A gente pode exercer, tanto que o Ministério do Trabalho reconhece a profissão de terapeutas e deu até um número, um registro oficial. Então, o terapeuta, hoje em dia, ele pode declarar no seu imposto de renda a profissão dele, tem um código para a profissão, né, que é o 322115, se não me engano, e que é o CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Então vai lá no site do Ministério do Trabalho, você vai ver lá o Código Brasileiro de Ocupações, que tem as terapias naturais, vibracionais, estão lá os florais também, entre outros. Agora, com licença. Agora, o fato de a profissão não ser regulamentada, desculpe, ela não é impedida, porque agora menos, mas até uns 10 anos atrás era muito comum a pessoa me falar, mas na minha cidade, eu fui lá para tentar abrir meu consultório, falei que não pode, é proibir, porque não é uma profissão regulamentada. Não, ela é liberada. Existem reconhecidas pelo Ministério do Trabalho quase 3.000 profissões, enquanto que as regulamentadas não chegam a 70. Vocês veem que a diferença é bem grande, mas o governo reconhece, tanto que você pode recolher imposto e também aposentadoria com esse número. Então, para ser terapeuta no Brasil é absolutamente legal. Pode trabalhar sem problema, abrir seu consultório ou não, né? Você pode trabalhar de outras formas, né? Mas o mais importante é você ter essa visão de que o terapeuta que trabalha com terapias naturais, ele tem que realmente fazer parte da coisa, ele tem que estar dentro da coisa. Aliás, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tem algum problema de audição aí? Tá ok? Estão ouvindo? Bom, ou está todo mundo ouvindo bem, ou ninguém está ouvindo nada. Dá um positivo para a gente aí, né? Tá? E ajuda, compartilha isso aí, gente. Pega o aviãozinho aí, manda para o mundo todo aí, o pessoal saber o que é ser terapeuta, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu fiz um curso de terapeuta, eu fiz o curso de terapeuta. Obrigado, valeu pela dica aí. Eu fiz um curso, né, que é um curso curto, então, mas eu sou terapeuta. Sim, tudo bem, você tem curso curto que você pode aprender uma técnica. Você aprende a técnica. E aí, legal. Você pode aplicar essa técnica. Agora, para você tirar todo o potencial de uma técnica de terapias naturais, você tem que ter esse conceito do que é a terapia integrativa, holística, natural. Né? Senão, uma coisa fica meio perdida. Você não usa tudo que poderia. Porque a nossa tendência, pela nossa cultura, é pensar de forma alopática mesmo. Né? Tem um problema aqui, então o remédio é esse, então acabou, tchau. E não é bem assim que funciona. A gente tem que entender a causa de cada sofrimento, seja ele físico, emocional, mental. A gente tem que ir na causa e conseguir ajudar a pessoa a evoluir com relação àquilo. E eu falo evoluir, porque quando o cara melhorou, sarou, ele evoluiu. Porque a doença, na visão do Dr. Bach, e em outras pessoas também, outros filósofos gregos, principalmente, a doença é um aprendizado, ela não é um castigo. Ela está aí para a gente aprender. Então, quando você supera uma doença, é sinal que você evoluiu.
Você aprendeu alguma, não precisa mais ficar doente para aprender aquela lição. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Então, é importante, independentemente, você fez um curso de 2 horas, você aprendeu uma técnica que ajuda as pessoas, legal, tudo bem. Mas para você ser terapeuta completo, você precisa entender essa visão das terapias naturais, das terapias holísticas, das terapias integrativas, né, que o nome foi mudando. Quando eu comecei, era terapia holística, né, e um pouco antes natural. Holística depois virou complementar, agora virou integrativa. Todas essas palavras ajudam a definir esse tipo de atuação, né? E a gente tem que ter presente também que o terapeuta é um profissional da área de saúde, né? Isso é importante também, saber que você é um profissional da área de saúde, embora na nossa cultura ainda as profissões regulamentadas que são referenciadas como da área da saúde. Tá? Só por isso, mas isso não quer dizer que o terapeuta não seja necessário. Tanto o é que a Organização Mundial de Saúde reconhece as terapias naturais, mais de 100 delas, tá? E reconhece e recomenda, tá? O que é muito interessante. E aqui no nosso Brasil, varonil, também o Ministério da Saúde está recomendando já, agora em 2018, eles confirmaram essa recomendação das terapias naturais serem aplicadas no SUS. Já tem 9.300 postos do SUS que têm terapias vibracionais, naturais, integrativas, holísticas, para atendimento das pessoas. Tá? Então, é mais uma porta que se abre para os terapeutas. Na verdade, esse movimento começou nas cidades. Então, muitas cidades, as prefeituras começaram a ter atendimento com as terapias naturais, né? E fazendo convênio com terapeutas e também contratando terapeutas para fazer esse trabalho. Depois, alguns estados. O primeiro foi o Rio de Janeiro, depois Rio Grande do Sul, Paraná. Então, alguns estados incorporaram as terapias naturais também ao seu cardápio de terapias oferecidos à população. E, finalmente, o país, né? O país todo hoje tem essa possibilidade das pessoas terem acesso. Porque uma coisa que acontecia muito, e eu ficava muito chateado com isso, era o fato de que as pessoas que buscavam terapias naturais eram as pessoas mais esclarecidas e que, portanto, tinham mais dinheiro. Tá? Então, era uma coisa assim, quer dizer, a população pobre, que pode se beneficiar muito, porque é tudo muito barato em terapias naturais, né? É tudo baratinho, elas não conhecem, simplesmente não, e não têm acesso. Tanto que a gente fez um movimento já de quase 30 anos, fazendo os ambulatórios, que é um atendimento gratuito de florais de bar, que a gente faz, né? Para as pessoas de baixa renda, quem não pode pagar, ter a sua terapia também. O que é muito interessante. E tem algumas ONGs que fazem isso também, o que é muito legal, né? Eu tive até algumas pessoas de ONGs que vieram fazer o curso de terapeuta floral para poder multiplicar isso no atendimento à sociedade que essas ONGs praticam, o que é muito interessante. Então, vocês veem que ser terapeuta é uma coisa muito interessante e absolutamente normal, absolutamente legal. Né? Muito, muito interessante. Mas o que motiva uma pessoa a ser terapeuta? Olha, a principal motivação é amor ao próximo. É isso mesmo. A principal motivação é amor ao próximo. Porque você cuidar de uma pessoa, você servir uma pessoa, exige de você alguma generosidade. E essa generosidade do seu tempo, do seu conhecimento, você está ali pronto para ajudar uma pessoa, isso realmente é uma prática do amor ao próximo. Não é? É uma prática do amor ao próximo, que é muito interessante. Ah, mas nem toda terapia é de graça. Não, então não importa se é grátis, se eu pago. Né? Quando você precisa de alguma coisa, não adianta você ter o dinheiro, você não acha aquilo que você precisa. Não é? Então não é essa a questão. Acho que é ótimo que exista a possibilidade de algumas pessoas fazerem esse trabalho e o governo oferecendo às pessoas essa terapia, mas também o terapeuta cobrar para se manter, né? Porque você tem que se manter, tá? Eu sei que algumas pessoas acham que terapias é uma coisa tão espiritual que não pode ser cobrada. Não é verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim não, porque tudo precisa se manter. Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, cafezinho, né? Papel higiênico, um monte de coisa que tem que estar à disposição. Então, realmente, esse conceito, hoje em dia já não é mais assim, mas no começo eu cheguei
a ser cobrado durante um programa de rádio. Como é que eu tinha coragem de cobrar uma terapia, né, se a terapia é uma coisa espiritual? Então aí, gente, né, no ar eu tive que explicar para a pessoa que para mim estar ali no rádio falando, eu tinha que pagar a rádio. Então não tinha jeito, eu tinha que cobrar a consulta para poder levar essa mensagem, para poder levar esse conhecimento para as pessoas. Né? Durante 16 anos que eu fiz programa de rádio, a intenção, ninguém sabia nada de florais. Na verdade, olha, a gente divulgou bastante os florais, né? Falando toda semana a respeito disso. Cheguei a falar em 3 horários diferentes, né? E um monte de artigos que eu escrevi, entrevistas que eu dei em outras rádios, em TV, etc., divulgando os florais. Agora, é interessante porque os florais de Bach são um fenômeno tão maravilhoso que, apesar de ter sido descoberto, né? O Dr. Bach desenvolveu esse sistema e completou o sistema há 85 anos atrás, e no meio a gente teve uma guerra mundial, né? E saiu lá do fundinho da Inglaterra, lá do país de Gales, e veio para o mundo todo, e hoje em dia muitos países, mais de 100 países do mundo têm os florais de Bach, utilizam os florais de Bach, né? O que pode ser também uma motivação para o terapeuta. Já pensou nisso? Você pode, sendo terapeuta, e especificamente terapeuta floral, você pode atender pessoas do mundo todo. No mundo todo alguém já ouviu falar dos florais, muita gente. Ainda não é muita gente, mas é bastante gente, cada vez mais, né? Então você pode atender pessoas do mundo todo, que é muito interessante, né? Hoje com a tecnologia, eu mesmo atendo pessoas de outros países, né? Perfeitamente possível você atender pessoas de outros países. Então uma motivação interessante é você ter uma atividade que possa permitir a você ficar mais estável com relação às condições de sobe e desce, né, do seu país, né, as condições de sobe e desce. Então, você tem uns clientes em outro país, e olha que maravilha, você está aqui no Brasil, você ajudar uma pessoa que está na China. Não é maravilhoso isso? É incrível, né? É muito bom mesmo. E outra motivação, além do amor, além do serviço, além de você poder atingir cada vez mais pessoas, é lembrar que os florais são absolutamente ecológicos. Você está agindo junto com a natureza, totalmente. As flores dos quais os florais são feitos são todas naturais e atóxicas. Nenhuma flor é tóxica, nenhuma delas. Pode mastigar qualquer uma delas que não vai te acontecer nada, né? Então isso é interessante porque o floral tem o quê? Ele tem a energia da flor e água. E o brandy, né, o conhaque de uva, como conservante, que pode até não ser utilizado depois quando você fizer a fórmula. Tá? Então é absolutamente natural, não tem nada químico num floral. Totalmente ecológico, totalmente natural. O que é muito bom se a gente levar em consideração que nós somos natureza. A natureza não é uma coisa que está longe, fora da gente. Cara. Quando eu saio de férias, eu vou encontrar a natureza. Não, meu querido, você está na natureza o tempo todo. Você é natureza. Cada um de nós é natureza o tempo todo. A gente não se afasta da natureza. A gente pode fingir que não vê, mas se afastar, não. Todos nós somos natureza, né? Isso que é o mais importante. Você lembrar que a hora que você vai ingerir um alimento, a hora que você vai tomar um remédio, a hora que você vai fazer qualquer coisa, lembra que você é natureza. Portanto, as coisas que vão ter melhor resposta em você são as coisas naturais. Não é interessante isso? Então, uma boa coisa que você deve pensar é sobre essa questão ecológica de você ser terapeuta. Você tem uma atividade que não prejudica a natureza. Muito pelo contrário, prestigia a natureza. Você está prestigiando e ajudando o seu cliente, a pessoa que você está tentando ajudar ali, a estar em mais contato com a natureza, ele ter mais consciência sobre a natureza, ele perceber que, puxa vida, olha, tomei umas gotinhas ali, absolutamente natural, e resolveu um problema grave em mim. Não é legal? É ótimo, né? É maravilhoso. Então isso traz para cada terapeuta também mais esse pontinho de que a atividade dele é natural. Está ajudando a natureza. É mais um pontinho legal, né? Que você está conseguindo perceber das motivações. Também aí, se a gente for para o lado mais prático da vida, mais material da vida, você vai perceber que a atividade como
como terapeuta pode ser lucrativa, você pode viver disso tranquilamente. Né? Dá para você abrir seu consultório, dá para você alugar um horário em outro consultório, dá para você trabalhar de casa, online também. Né? Então, tem várias formas de você poder trazer isso. Agora, uma das coisas que eu acho mais gratificante é na hora que você vê uma pessoa melhorar. Nossa, como é incrível isso. Você sabe que eu sou de formação em engenharia, trabalhei em muitos projetos, né? E você faz o projeto, você vê funcionando, legal e tal, mas você fica satisfeito, dá um orgulho, legal, cumpri o meu trabalho. Mas não tem aquele impacto emocional, aquela coisa gostosa de você ver uma pessoa que chegou angustiada na sua frente, sofrendo, e ela melhorar. Ela sair sorrindo. Ela vir falar para você, tô bem, ó, não tô sentindo mais nada, valeu, né? Isso é muito, 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 muito gratificante, gente. Tudo bem que eu, quando como engenheiro, sentia alguma gratificação, sim, quando o equipamento ficava pronto, eu via lá funcionando, né, na siderúrgica, na Petrobras, o metrô, de vez em quando eu pego o metrô, eu fiz projetos para o metrô, eu vejo o pessoal usando o metrô e falo, poxa, tem um pouco do meu trabalho ali, né, ajudando essas pessoas a terem mais conforto no seu transporte, o que é muito legal. Mas quando você está atendendo uma pessoa, é impressionante, até porque ser terapeuta é um atalho para a sua própria evolução, porque a gente aprende muito quando está ajudando os outros. A gente aprende demais. E eu me falava isso, né? Eu me falava que, poxa, quando você está fazendo terapia de alguém, você também está fazendo terapia de você. Tá? Você também está se percebendo. Às vezes a pessoa te passa uma coisa que você tem e não tinha consciência que tinha. Você vê aquela dificuldade e pensa, peraí, eu acho que eu também tenho isso aí. Né? E não tinha percebido. Então isso é interessante, porque a gente começa, através desse atalho, né? Você tem um retorno, um bônus para a sua vida, que é justamente você se tornar uma pessoa melhor à medida que você ajuda os outros a melhorar. Né? O que é muito, muito, mas muito gratificante mesmo, maravilhosamente gratificante. Né? Então vale a pena mesmo a profissão de terapeuta. Né? Que, antigamente, quando você falava que ia ser terapeuta, quando eu comecei, por exemplo, né? Você é terapeuta, as pessoas não levavam a sério, falavam, que é isso, como assim terapeuta? Meu pai mesmo, nossa, meu pai ficou chocado. Né? Falou, o que é isso, é dinheiro? Como é que você vai ser terapeuta? O que é isso? Né? Mas hoje em dia já não, né? Hoje em dia é uma profissão respeitada, como qualquer outra profissão que você tenha. Você pode sim ter esse reconhecimento profissional, que é muito legal, né? E realmente, uma coisa aqui que a Patrícia acabou de falar que é muito legal, é um autoconhecimento evolutivo, e é isso mesmo, né? A gente vai aprendendo, evoluindo, né? Fazendo terapia do outro. E como disse o Dr. Bach, a principal função do ser humano é servir para evoluir. Não é legal isso? É maravilhoso. E funciona assim mesmo. Me fala uma coisa, quem não sente um prazer lá no fundo do coração quando faz uma boa ação para alguém, quando você ajuda alguém, qualquer coisa, vai, que você dá uma bala para uma criança na rua, que você ajuda uma pessoa a atravessar a rua, ajuda alguém a carregar as compras, qualquer coisa, não dá uma sensação de bem-estar? Sabe, parece que a gente se aproxima mais de Deus, né? Uma coisa muito gostosa essa. E o trabalho terapeuta é esse. Você vai viver isso todos os dias, não é de vez em quando. Todos os dias você vai viver isso. E uma outra vantagem da terapia é que você, de ser terapeuta, melhor, é que você pode começar aos poucos, né? Você pode ter um outro trabalho e deixar parte do seu tempo para a terapia. Você pode fazer um horário à noite, 1 hora, 2, ou só de sábado. Né? Dá para você ir mesclando aos poucos. Aos pouquinhos você vai mesclando. Eu mesmo fiz isso. Eu ainda trabalhava com consultoria de engenharia, dava aula ainda de engenharia e já trabalhava como terapeuta. Aí eu fui aos pouquinhos, né, preenchendo meus horários com a terapia e deixando a área de engenharia e de professor de matérias técnicas também aos poucos. Né? E um processo que é perfeitamente possível fazer. Então tem gente que já pensa assim, não, mas eu ganho tanto aqui, mas se eu começar como terapeuta, eu não vou ganhar isso. Calma, vai ganhar. Vai ganhar sim. Só que, claro, às vezes para algumas profissões, dependendo do que você faz, dificilmente você vai ganhar um salário altíssimo como terapeuta. Mas você vai ganhar o suficiente e vai ganhar não só em dinheiro,
né? O que também é muito, muito, muito interessante, tá? Então, olha, o que é ser terapeuta? Ser terapeuta, então, é você ter respeito pela natureza, é você ter respeito pelo ser humano, é você estar pronto para servir as pessoas, é você ter amor para com as pessoas, para com a natureza e para com você mesmo, né? Não adianta você se tratar mal e querer tratar o outro bem. Até você não vai saber como, né? Vai ficar meio difícil. Aí você vai fazer mais uma compensação de culpa, quero compensar os meus pecados, do que realmente mostrar amor para o outro, né? Então a ideia é você deixar vibrar o amor que tem dentro de você para outra pessoa, para ficar todo mundo vibrando o amor, que é muito interessante, que é a força construtiva do universo. O amor é a força construtiva do universo, né? Quando duas pessoas se amam, elas querem ficar juntas, não querem? É o natural. Uma coisa que você gosta, você quer ficar perto, você quer ficar junto. E o amor tem essa capacidade, né? Essa força de atração que serve para que as partículas, micropartículas se juntem para fazer o átomo, para fazer as células, para fazer tudo que existe. É a energia do amor que é a energia forte, né? Então, realmente, se você não trabalhar com amor, seja lá no que for que você trabalhe, o seu trabalho é um castigo, né? Então é importante que você trabalhe com amor. Mesmo que, não quero ser terapeuta, tá bom. Seja lá o que for que você queira ser, mas faça com amor. Isso é fundamental para você poder viver e realmente ter uma vida evoluindo e com saúde. Onde não tem amor, não tem saúde. Também é outra coisa importantíssima, né? Tem que realmente ter saúde para poder viver com amor e ter amor para poder viver com saúde. Interessante, né? Mas voltando então aqui, por que ser terapeuta? Então vocês veem que tem vários motivos que podem fazer uma pessoa querer ser terapeuta, né? Que é muito interessante, é muito legal mesmo, e é assim que a gente pode levar uma vida de uma maneira que te dê a sensação de que vale a pena, né? Vale a pena, a vida começa a fazer sentido. É diferente de você trabalhar numa coisa que você não acha legal, aí você bate o cartão de manhã, bate o cartão de tarde, vai para casa correndo assistir a novela, e aí você vai dormir, e no outro dia você de novo vai naquela rotina, e aí fica, desde o primeiro momento que você senta para trabalhar, você olha para o relógio para ver quanto falta para 6 horas, para 5 horas, para a hora de sair, né? Isso é horrível. Isso é horrível, né? Isso realmente faz muito mal. Quando você trabalha com terapia, não. Você não tem essa sensação de que, poxa, está dando horário. Não, você vai entendendo as pessoas, né? O que é muito interessante, é muito gostoso mesmo. Muito legal. Agora, você pode me perguntar assim, tá bom, eu já sei o que é ser terapeuta, né? Já tenho uma noção. Já sei por que ser terapeuta. Tá, já tenho uma noção. E agora, como ser terapeuta? Como ser terapeuta? Aí que está. Algumas pessoas acham que ser terapeuta é um dom. Tá. Depende, você pode até pensar assim. Mas não é um dom. É uma vocação e uma decisão. Então, qual é a vocação? Onde está o dom? O dom está no fato de você entender que você é um ser espiritual. A vocação está em você entender que você pode ajudar as pessoas, que você gosta de ajudar as pessoas, né? E a decisão é em você escolher que prática terapêutica você quer exercer. Que prática terapêutica você acha que vai representar melhor os seus anseios, ou que o Dr. Bach chamava de desejo da alma, né? Que prática terapêutica vai fazer você se sentir com vontade de ajudar as pessoas? Eu vou falar aqui, óbvio, sobre a terapia floral. Mas uma coisa muito comum entre quem trabalha com terapias naturais é agregar técnicas. Muito comum. Eu mesmo comecei com radiestesia, fui para floral, fitoterapia, acupuntura, cromoterapia, ortomolecular, iridologia, que mais? Homeopatia, sei lá, um monte de tias, né? A gente vai agregando, porque você vai percebendo, com essa visão holística, que é uma visão ampla, é muito natural que você comece a perceber que o ser humano tem uma complexidade tal que várias técnicas podem ser utilizadas para ajudar uma pessoa, depende da situação, né? Então você pode tanto exercer essas técnicas, quanto você pode simplesmente orientar o seu cliente, né? Você fala, olha, o cara fala, estou com dor aqui, ali e tal. Tem floral para isso? Tem um floral para você. Porque as terapias naturais, elas não trabalham a doença.
As terapias naturais trabalham o doente. Tá? Então, não importa o que a pessoa está sentindo, o que está incomodando, é ele, você tem que cuidar da pessoa. Né? Então, você pode, a gente sabe que, por exemplo, uma acupuntura pode ajudar muito em questões de dor, né? Uma quiropraxia pode ajudar muito, questão de dor nas costas, por exemplo. Então, tudo isso a gente pode orientar a pessoa. Então, você conhecendo essas técnicas, você pode, conforme a queixa, perceber, puxa, pode ter uma solução que vai agregar, vai somar a terapia floral. Isso que eu sou contra essa história de falar assim que, olha, tal terapia cura tudo. Sempre. Não é verdade, tá? Porque o que acontece na prática é que toda terapia é boa para determinadas pessoas, com determinados problemas, em determinado momento. Então, aí cabe a pessoa ir procurando as terapias e o terapeuta responsável, o terapeuta que realmente está preocupado com a pessoa, e não só com o negócio dele, é que vai orientar essa pessoa que, de repente, olha, eu já te dei aqui o que eu sabia fazer e está meio devagar, não está tendo o resultado que esperava, vamos agregar outra terapia. E agrega outra terapia. Que a pessoa, que o terapeuta mesmo conheça, ou pedir para fazer com um colega. Isso é muito respeitoso com relação ao sofrimento do outro. Né? Então, realmente ajuda bastante esse tipo de coisa. Você pode ser, mas o meu negócio é terapia. Legal, realmente ser terapeuta pode ser um excelente negócio. Excelente, principalmente agora que a gente está passando, né, por essa situação toda que a humanidade passou e as pessoas estão muito desequilibradas, precisando realmente de terapia. As pessoas estão precisando muito de terapia. E uma terapia prática e barata, terapia floral. Para cuidar das questões mentais e emocionais, floral é maravilhoso. Porque o floral tem a grande vantagem de ter só uma sessão por mês. Você não precisa necessariamente fazer 1, 2 sessões por semana, ou até mais, como no caso de outras terapias. Basta que a pessoa venha, né, que você tenha contato com a pessoa uma vez por mês, para definir a fórmula. Definida a fórmula, a pessoa vai tomar o floral durante o mês e durante esse período ela está fazendo terapia diariamente, várias vezes ao dia, cada vez que ela toma o floral. Cada vez que ela pinga as gotinhas na boquinha dela lá, né, ela está passando por um processo terapêutico. Tá? Então ela tem a sua dificuldade sendo amenizada e as suas facilidades sendo aumentadas, né, a todo momento, à medida que ela está fazendo terapia. Então o floral realmente tem essa vantagem incrível. Outra vantagem boa do floral, que eu esqueço de falar às vezes, é que se o terapeuta der o floral errado para a pessoa, ela não vai ter diarreia. Tá? Não vai acontecer nada com a pessoa. Mas nada mesmo. Quer dizer que não vai acontecer nada de ruim nem de bom. E a pessoa vem buscar coisas boas. Né? A pessoa vem buscar uma melhora. Então, é claro que a terapia floral deve ser pensada, estudada. O terapeuta tem que estar preparado para dar a fórmula correta para essa pessoa sair da dificuldade dela. Mas, se errar, tudo bem. Não tem problema nenhum, não vai causar nenhum prejuízo. Porque o floral ele não tem contraindicação, o floral não tem agravação, como o remédio homeopático, por exemplo, não tem efeito colateral e não tem interação medicamentosa. Então a pessoa às vezes fala, mas eu estou tomando um remédio psiquiátrico, eu estou tomando antibiótico, né? Então aí eu faço questão de tomar minha cervejinha todo dia, então eu não posso tomar floral. Pode. Não ter interação medicamentosa quer dizer que o floral não interfere em nenhuma outra medicação e nenhuma outra medicação vai interferir no floral. Então a pessoa pode, na boa, tomar os florais de bar junto com qualquer outro tipo de remédio, de terapia, do que seja. Não tem nenhuma contraindicação, nenhum perigo, nenhum prejuízo para o cliente se ele tomar o floral junto com outras coisas. Tá? Não tem problema nenhum. Isso aí também é outro conforto da terapia floral, né? Então isso já ajuda muito, já facilita muito a vida da pessoa, com certeza, né? Mas, voltando, como é que eu posso ser um terapeuta? O que é ser terapeuta? Além de você ter aquelas consciências que eu já falei antes, né? Você entender que nós somos mais do que o corpo físico, que nós somos natureza, entender que aquela pessoa que está te procurando, ela está buscando o seu serviço e que a diferença entre ela e você
é só o meio onde vocês estão. Se você está no consultório, o que mantém a distância entre o terapeuta e a pessoa é a mesa só, né? Então, nós somos todos iguais, o terapeuta também tem muitos problemas, né? É normal, mas o terapeuta tem também por obrigação se cuidar, fazer terapia. Isso também é importante, o terapeuta tem que fazer terapia e tem que se cuidar, porque se você está mal, você não vai entender o problema do outro. Se você está desequilibrado, você não vai conseguir ajudar a pessoa. Ao contrário, a pessoa desequilibrada e o terapeuta desequilibrado, vai haver uma ressonância e os dois vão ficar mais desequilibrados do que antes da terapia. Tá? Então é importante que o terapeuta se cuide, tá? Isso é importante mesmo. Então, sim, a terapia floral, como diz a Rosa, traz a cura de dentro para fora. De dentro para fora e de cima para baixo, né? Vem lá do espiritual, do mental, do emocional, do vital até chegar no físico. Né? O físico, mas responde também, né? O que é muito legal. Uma coisa que é bem interessante, que eu fui me surpreendendo na minha prática de terapeuta, é a pessoa chegar depois de 2, 3 sessões e falar assim, esqueci de falar para o senhor, mas eu tinha úlcera, passou. Eu fumava, comecei a parar de fumar. Eu tinha enxaqueca, minha enxaqueca melhorou. Eu nem sabia que a pessoa tinha. Então não escolhi um floral para isso. Aliás, não tem floral para doença, hein? Não existe isso. Tem gente por aí que sai falando isso. Esse floral é bom para dor de cabeça, esse floral é bom para reumatismo. Não existe isso, gente. Não tem floral para doença física. Quem trabalha com terapias naturais trata o doente e não a doença. Isso é muito importante. Mesmo o Bach, ele colocou numa das palestras dele, quando ele começou a divulgar os florais, ele deu como exemplo para os médicos que estavam assistindo, ele falou, olha, vamos pegar 3 pessoas que estão resfriadas, né? O Joãozinho está resfriado, a Mariazinha está resfriada e o Zezinho está resfriado. Cada um reage de uma maneira diferente à doença. A Mariazinha fica triste, o Joãozinho fica irritado, o Zezinho fica com muito medo da doença, ou seja, cada um reage à doença física de uma maneira diferente. E é aí que os florais vão agir. O pessoal vai reagir com cura, com saúde, e não com mais desequilíbrio, né? O que é maravilhoso. Mas falando sobre como ser terapeuta. Então, uma maneira de ser terapeuta é você fazer um curso de terapias, né? Isso é interessante. E curso de terapia, gente, dependendo da terapia, a técnica você aprende rápido. A técnica dá para você aprender num dia, não tem problema nenhum. Tá? Agora, a postura, a consciência, compreensão do que é ser terapeuta, de você atender a pessoa, receber a pessoa, ouvir a pessoa. O terapeuta tem que ter um ouvido grande, tem que ouvir bastante. O terapeuta, ele tem que ouvir e não julgar. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Realmente você tem que se preparar para isso, né? Então, quando eu pensei no curso de florais, porque eu vi que tinha muito pouca coisa, não tinha, os cursos eram muito voltados a ensinar o que é cada floral. Isso você lê no livro ali, né? No livro do Bali, esse floral para isso, esse floral para aquilo, tá? Bem, você leu ali. Mas por que o floral faz isso? Por que aquele floral serve para isso ou serve para aquilo? Como é que o Bach chegou nessa conclusão? Como é que ele chegou à conclusão que o impatience é bom para pessoas impacientes? Aquela florzinha é boa para pessoas impacientes. Como é que ele fez isso? Então, é claro que isso é importante para o terapeuta ter como noção. Você não precisa ser um especialista e sair fazendo floral, mas você tem que saber mais ou menos de onde veio a coisa, né? Como é que funcionou, tá? Porque é importante você saber também o que o Bach acha, por que ele chegou à conclusão de que o floral ia ajudar as pessoas? Porque ele entendeu primeiro o que era a doença. Então o terapeuta floral, ele tem que saber o que é doença na visão do Dr. Bach. O que é a doença? E depois, como eliminar essa doença? Essa foi a intenção do Dr. Bach. A intenção do Dr. Bach foi realmente restabelecer o caminho da saúde na vida de uma pessoa. E essa saúde, ela vem lá do alto, vem do seu eu superior. E é isso que o floral faz. Restabelece essa comunicação. E o terapeuta tem que aprender a filosofia do Bach mesmo. Tem que entender a filosofia do Bach, tem que saber o que ele quer dizer com relação à doença e à saúde, o que ele enxerga a respeito disso, né? Tá? Porque realmente
depois que ele chegou à conclusão do que era a doença e de como ela poderia ser eliminada, é que ele foi procurar alguma coisa para ajudar a pessoa. Tá? Então os florais, não foi assim, ele acordou numa bela manhã de domingo, né, e naquele, como eu costumo dizer, no momento Disney, saiu cantando com os pássaros e com as flores e achou os florais. Não, ele era um cientista, ele pesquisou, ele realmente levou anos pesquisando, e só na descoberta das essências foram 7 anos de trabalho que o Bach fez. Por na verdade é 7, né? Mas também foram 7 anos para ele descobrir todo o sistema de florais, né? O que é muito, muito, muito interessante. Tá? E, então, o terapeuta que trabalha com florais de Bach tem que saber disso. Tem que saber quem foi o Dr. Bach no contexto da época dele, no contexto de vida dele. Né? Que eu já vi gente falando que o Bach era um menino pobre, de família humilde, nada disso. O Bach era uma família bem, uma família que realmente tinha facilidades para pagar um curso de medicina para ele, por exemplo, né? E por que ele foi ser médico, se a família dele tinha empresa? Então vamos entender isso, essa visão, quem foi esse homem, como é que ele é. Então ele foi o primeiro terapeuta floral, né? Então se a gente entender como é que ele chegou aos florais, é legal para a nossa vida também, para a gente entender o que é a postura do terapeuta. Então por isso que a biografia do Bach é importante que se estude com alguma profundidade. E isso a gente faz no nosso curso. Por que eu chamo o meu curso não ser curso de florais? Eu chamo de Programa de Expertise em Terapia Floral de Bach. Porque realmente o terapeuta que se forma no Instituto Avalon, ele tem um conhecimento muito mais abrangente do que a grande maioria dos cursos de florais tem por aí. Não que esses outros cursos não valem, vale sim, tudo bem. Mas a pessoa que faz o curso no Instituto Avalon, que é um expert em terapia floral, tem outro nível. Tem outro nível. Realmente conhece muito melhor. E ó, vocês querem perguntar alguma coisa, tudo bem, gente. Pode perguntar aí. O que a Patrícia falou aqui? Ela falou alguma coisa e eu não consegui acompanhar. Ela perdeu o medo durante o curso. Ela percebeu que estava perdendo o medo e ela foi ler que floral que nós estávamos indicando para ela. Tá. Legal. Ela está contando a experiência pessoal dela, de que ela fazia o curso de floral, a gente é terapeuta floral, e ela percebeu que de repente o medo que ela tinha desapareceu. E durante o curso, os alunos tomam os florais de Bach, tomam todos os florais. E ela percebeu que o medo de repente desapareceu. Ela foi ver o floral que ela estava tomando e viu que o efeito era do floral. Isso também é uma coisa legal do floral. O floral, ele não obriga a pessoa a mudar, ele é sutil, né? Você percebe que não tem mais aquela dificuldade na prática. Quando você vai enfrentar uma situação que normalmente era complicada para você, você enfrenta numa boa. Porque ele não põe nada artificial em você. Ele desperta a sua qualidade, a sua virtude. E à medida que é sua, tudo bem, vai estar aí para você, com você, para sempre. Não é por isso que não tem recaída também, florais. Eu não tive nenhum caso da pessoa que teve alta e teve recaída. Teve gente que abandonou a terapia, mas com alta não tive nenhum caso, tá? O que é muito interessante. É comum a pessoa voltar com outros problemas, não aquele da queixa inicial que foi tratada, que é muito legal, né? Muito obrigado, a Rosa, falando que a nossa didática é boa, é maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Tá? A ideia é essa mesmo, que eu quis usar a minha experiência como professor de 8 matérias técnicas de engenharia, que são enroladinhas, né? E tentar destrinchar o floral. E o meu objetivo não foi só passar para a pessoa o conhecimento sobre florais. O meu objetivo foi fazer as pessoas entenderem como o Bach chegou aos florais. Pensar como o Bach pensava a respeito dos florais. Esse foi o meu objetivo principal. Aqui uma pergunta da Mary: quanto tempo demora a terapia floral? Olha, a sessão de terapia demora em torno de 50 minutos, 1 hora, dependendo da situação, até mais, tá? Mas o tempo para a pessoa realmente eliminar o problema também depende da pessoa, do contexto que ela está vivendo. Mas coisas pontuais, como assim, olha, eu perdi um ente querido e está difícil de superar isso, 2, 3 sessões está resolvido. Outras coisas que são mais profundas, aí pode levar mais, pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas o que acontece muito é aquilo que eu falei antes. A pessoa elimina um problema, mas ela percebe outro, porque a gente tem um monte de coisa para consertar, né? E às vezes a pessoa opta por continuar a terapia, porque resolveu um problema, mas esse outro que ela antes nem percebia que era tão importante, que incomodava tanto, ela quer tratar também. Aí a coisa anda mais um pouquinho.
Mas depende de cada pessoa, depende do contexto que ela está vivendo, depende de vários fatores mesmo, tá? Então é mais ou menos por aí. Mas continuando, quando a gente vai fazer um curso profissionalizante, é importante que você saia com segurança. Quem tem um curso superior aí, ou curso técnico, sabe como é que é. Acaba o curso, você olha para o mercado de trabalho e fala, o que eu vou fazer agora? A gente fica realmente preocupado com isso, né? Então, mas o que eu fiz com esse curso? Eu vou treinando a pessoa aos poucos. Quando termina o curso, a pessoa já está apta a atender. E como parte do curso, tem o estágio. Então, durante o estágio, a pessoa vai tirando as suas dúvidas. E o curso ainda disponibiliza estágio de 1 ano. Tá? Durante o curso, você vai fazer os atendimentos. São 10 atendimentos, né? Acompanhados, você vai tirar todas as suas dúvidas, mas durante 1 ano você ainda vai poder fazer o seu estágio. A gente faz o atendimento social, a pessoa, né? É uma pessoa que não pode pagar, então os recém-formados vão atendendo essas pessoas com todo o suporte. Então, realmente, você sai garantindo que você conhece, que você sabe. E é normal isso. Isso é uma promessa que eu faço em todo começo de curso. Na hora do primeiro atendimento, o nome dos florais que a pessoa precisa vai começar a brotar na tua frente, assim, pof, pof, pof. Né? Realmente acontece, o que é muito legal, né? O que realmente é muito interessante. Por isso que meu curso algumas pessoas falam que ele é longo. Ele não é longo. É o tempo necessário para você aprender, porque tem que assimilar esses conhecimentos. Não é só você pegar um livro, ler um romance, joga lá, você esquece a história daí 1 semana. Não, não é isso. Você tem que assimilar o conhecimento. Por isso que ele leva 13 meses. É uma aula por mês para dar tempo da pessoa ler a apostila. Tem bastante coisa. A apostila tem quase 500 páginas, né, que você vai lendo aos pouquinhos, vai tirando as dúvidas, tem o reforço. Realmente a gente quer que a pessoa termine o curso como terapeuta. Poder falar de boca cheia, terapeuta, tá? Porque é mesmo. É mesmo. Eu tenho muito orgulho das pessoas que se formaram conosco, tenho muito orgulho mesmo, porque faz a pessoa aprender sobre os florais e sobre ela, o que é muito legal. Por isso, muitas pessoas têm o testemunho de que, puxa, olha, eu mudei, a minha vida melhorou, eu tenho outra consciência da minha vida, de mim mesmo, o que é maravilhoso, né? Então, só isso já valeria a pena fazer o programa de expertise, né? E por que chama programa, né? Porque o programa tem 3 níveis. Tem o primeiro nível, que é o nível de formar o terapeuta, de começar a trabalhar, né? que é muito legal. E depois você ainda tem a possibilidade de fazer um outro nível, que são as especialidades. Que aí é como um atalho para você, ao invés de você ganhar experiência, por exemplo, com crianças, depois você atendeu durante 2 anos, várias crianças, você já pegou um jeito, um macete. A especialidade faz isso. A especialidade traz já para você quais são as dificuldades de um determinado nicho. Tá? Então, crianças, terceira idade, adolescentes, né? Quais são as dificuldades que aparecem? Quais são os florais típicos para esse tipo de dificuldade? Como é que você atende? Atender uma criança é muito diferente de você atender uma pessoa de terceira idade. Né? Então, na especialidade, se aprende essas coisas e usar o floral para coisas diferentes, como atender o mundo corporativo, atender a questão vocacional, né? E aprender a enxergar os florais sob outras análises além da entrevista. A entrevista é fundamental, a entrevista é soberana. Você aprende a fazer a entrevista no curso, você aprende como é que realmente você consegue ver o que a pessoa tem, entender e ajudá-la. Mas tem outros recursos que você pode usar, que vai a iridologia, por exemplo, a photokilling, tudo isso tem nas especialidades. Você aprender, né, a análise corporal, você enxergar, saber mais sobre a pessoa. Porque é difícil para as pessoas falarem de si mesmas, porque nós não temos na nossa cultura a prática do autoconhecimento. Então a pessoa vem e joga um clichê qualquer lá para você. Eu tenho depressão, porque ela viu num filme, leu numa revista, alguém falou para ela que a depressão às vezes não é outra coisa. Então, se você tiver outras leituras que possam ajudar você a compreender melhor a pessoa, é legal. E os cursos de especialização têm essa intenção. E o nível 3, veja bem, você não é obrigado a fazer os 3 níveis, não. Você faz o terapeuta, você já é terapeuta, vai trabalhar e tudo bem. Mas se quiser ser diferenciado, quiser realmente ter
essa possibilidade de atender outros nichos, né, de uma maneira mais eficaz, a especialização é boa. Agora, se você é um cara que quer mesmo, se é uma pessoa que quer aprofundar seu conhecimento sobre florais, aí tem o nível 3. O nível 3, aí a gente vai aprofundar o bar, o processo, como é que ele chegou em cada flor, como é que em cada flor você enxerga exatamente o que ela tem como poder. O que o bar pensava? Porque o bar, ele tinha um conhecimento, além de medicina, homeopatia, herbologia, ele sabia também coisas mais holísticas, porque ele era maçom. Então ele tinha um conhecimento holístico muito profundo. E aí a gente passa essa visão que o Dr. Bá tinha do mundo também nesse nível 3, para você entender o Bá mesmo, a gente fazer escanear a cabeça do Dr. Bá, né? E aí você conseguir entender mais profundamente como é que cada coisa funciona, o que é muito legal. É isso que é o mais importante. Mas você fazendo só o primeiro nível de terapeuta, você está livre para atender pessoas para o resto da sua vida aí, sem problema nenhum. Você vai ter condições, sim, de conseguir trabalhar, né, como terapeuta, ganhar vida como terapeuta, se for do seu interesse, né, e realmente você conseguir ter uma vida que faça sentido, tá? Para mim, olha, eu gosto muito de engenharia, mas chegou um ponto que não estava fazendo muito sentido, sabe? Aí eu estava meio na rotina. Aí eu vivi uma experiência pessoal, né, com a doença da minha mãe, que foi muito complicada, e com as terapias eu consegui ajudar minha mãe a sobreviver. Naquele momento eu falei, opa, eu acho que engenharia já deu. Eu tenho que pelo menos mesclar com a terapia, que eu posso ajudar muitas pessoas. E é isso que eu estou fazendo até hoje, com muito prazer, né, e muito satisfeito com a ajuda de vocês. Ó, cada um que fez o curso, que fez consulta com a gente, cada uma dessas pessoas me ajuda a manter esse sonho de 30 anos. Vai fazer 31 no fim do mês, né? Tenho muita gratidão por todas essas pessoas e espero que vocês estejam multiplicando cada vez mais esses benefícios das terapias, né? Cada vez mais ajudando as pessoas, porque o mundo está precisando muito disso. Né? O pessoal está meio assim, atrapalhadinha, está precisando mesmo de ajuda e de terapia. Tá certo, gente? Bom, acho que deu para entender. Se alguém ficou com dúvida aí, o que é o terapeuta, né? Ser terapeuta, por que ser terapeuta e como se transformar em terapeuta, está aí. As dicas dadas para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Manda um WhatsApp, manda um e-mail, faz o que vocês quiserem aí. A gente vai manter essa live aqui à disposição para vocês verem. E na semana que vem, na terça-feira, nós temos outra live, tá? Aprofundando mais o assunto. Desculpa, gente. Então é isso aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo elogio, Rosa. Valeu. E a gente está aqui cumprindo a nossa missão, que é ajudar as pessoas a serem mais felizes e saudáveis, né? Que é fundamental. Tá? Valeu aí, tá chegando minha hora aqui, que aqui a minha contra-regra está pegando meu pé aqui, que está na hora de eu terminar aqui, tá? Mas tudo bem. A próxima semana a gente se vê aí na próxima live sobre florais também. Eu vou fazer essas 5 lives aí sobre florais, tá bom? Tudo de bom para vocês, muito obrigado e como sempre, boas vibrações.